Estudo de caso clínico envolvendo tatuagens. Bom, a paciente é uma mulher de 29 anos, que eu vou dar o nome de Tiane. Bom, Tiane é servidora pública e teve um fim de relacionamento há 2 anos. Importante saber isso, porque ela me relatou que além de querer ler as tatuagens, me disse que a vida dela estava um pouquinho estagnada depois desse término de relação. Mas vamos lá para as tatuagens. Ela tinha duas, como eu disse, né? Uma em relação à sensualidade. Ela tinha no ombro. As tatuagens de beleza e sensualidade são um pouquinho diferentes. As dela era de sensualidade. O que quer dizer exatamente sensualidade? Atrair outras pessoas. Tá? Isso é sensualidade. A capacidade do seu corpo, a sua expressão, atrair outras pessoas. É muito comum homens e mulheres com esse tipo de tatuagem. Obviamente mais mulheres. Né? E ela tinha no ombro. Mostrava que ela se considerava uma mulher sensual, uma mulher capaz de atrair homens. No caso dela, que era hétero, né? Ela atraía homens e sabia disso. Engraçado que esse tipo de tatuagem, quanto melhor desenhada, melhor definida, mostra que a pessoa é mais intensa. Então, no caso dela, era mediano, mas era forte ainda. A questão da sensualidade. Agora, ela tinha nas costas uma tatuagem muito específica, tá? Que essa tatuagem demonstrava arrependimento. E ela nem sabia disso, uma vez que as tatuagens são inconscientes. Pois bem, eu fiz a leitura para ela, dessas tatuagens. A questão da sensualidade, Tiane concordou. Né? Ela é uma mulher assim que se considera bonita e considera que atrai vários homens, né? Quando chega nos lugares, quando frequentava barzinhos, né? Porque ela parou de frequentar, conforme eu vou narrando, né? Ela se considerava uma pessoa sensual. Né? Agora, o arrependimento, ela não digeriu muito bem. Ela não conseguiu lembrar nada assim que fosse de valor, algo para ter sido tatuado nas suas costas. Até uma tatuagem que eu considero grandinha, tá? Pegando um quarto das costas, né? O único arrependimento que ela lembrava é que ela terminou o relacionamento dela, segundo ela, porque ela teve que estudar muito para concurso. Naquela época ela fez vários concursos e deixou o namorado um pouquinho de lado, na verdade bastante de lado, né, para estudar para os concursos. E ela não se arrependeu disso, né? Mas ela disse que a única coisa que poderia gerar nela arrependimento seria isso, né? E a vida dela estava um pouquinho estagnada depois desse fim de relacionamento. Pois bem, ela não quis se tratar comigo, ela só pegou o aconselhamento referente às tatuagens e ao que eu falei para ela, né, sobre a estagnação, que eu aconselhei ela a fazer esportes, a se engajar em algo social, até porque ela tem certas entradas, que é da profissão dela, né, e ela se dedicar a algum tipo de arte. Enfim, o que eu disse para ela era para se dedicar a alguma coisa. Porque a estagnação dela estava tão forte que ela já não estava nem mais saindo com rapazes, ela estava deixando de frequentar lugares de pessoas solteiras. Né? Ela estava indo, como disse, o papel social dela era ir até o mercado. Né? Então, eu acredito que a pessoa, nessa situação, ela se dedicando a alguma coisa, né, arte ou esporte, ou ainda, como eu disse, algo social, ela se engaja, ela começa a dar novo sentido. Porque ter sentido na vida é algo muito importante. Faz a gente atravessar
as nossas demandas, as nossas dificuldades, treina o nosso cérebro, treina nossas habilidades, nos capacita. Isso é muito importante, nos capacitarmos. O sentido faz a gente mirar lá na frente. Enfim, ela não quis tratar a questão do arrependimento comigo porque ia precisar investigar, eu ia precisar fazer um estudo psicanalítico da situação, que é uma coisa que demanda várias sessões. Acessar o inconsciente, a pessoa tem que falar. É demorado, é muito eficiente, porém é um pouquinho demorado. Ela optou na ocasião em ir na psicóloga que o plano dela cobria, 20 sessões, 15 sessões, algo assim, né? Que era pelo plano, praticamente não precisava pagar nada, ela optou por aquilo. Passados alguns meses, volta a Tiane. Muito bem. Ela disse que não foi tão proveitosa a terapia com essa psicóloga do plano, porque ela tinha que faltar muito. Os horários que o plano determinava, ela não conseguia ir sempre. Então ela teve que poucas vezes, não conseguiu fazer o plano completo. Só que teve uma coisa de muito interessante que essa psicóloga revelou para ela. Quando ela estava no início da adolescência, entre criança e pré-adolescente, ela tinha uma prima que morava no mesmo prédio. E ela sentia um pouquinho de inveja dessa prima. Essa prima ia melhor nos estudos, essa prima era muito boa em esportes e a família vangloriava bastante essa outra menina. Tiane ficava com um pouquinho de inveja, um pouquinho insegura. Afinal, a avó, os tios, meio que gavavam, né? A gente usa essa expressão aqui no sul, que é gavar, né? Mas enfim, acaba se tornando mais parecida com um ideal. Era meio como se fosse a favorita. Nesse inteirinho, com essa invejazinha que ela tinha, ela começou a tentar prejudicar a prima, ou mentindo, ou ocultando. Quando a prima fazia algumas coisas erradas, ela revelava para a família. Ela teve uma certa perseguição, né, que durou em torno de um ano e meio, para cima da prima. Depois, com as duas entrando na adolescência, a coisa se resolveu. Mas naquele 1 ano, 2 anos ali, ela pegou no pé, como se diria, da prima. E isso sim gerou um arrependimento nela durante muitos anos. Foi muito forte esse arrependimento. Tão forte que inconscientemente fez ela fazer uma tatuagem. Então, estava solucionado o caso do que era o arrependimento dela. Porque no fundo, doía muito nela. Depois, virou minha paciente, aí sim, fizemos uma investigação completa, reelaborar isso que ela passou, né? Dar novos sentidos ao que ela passou, entender a realidade para ver que não era tanta diferença, algumas coisas eram mais da cabeça dela do que outra coisa, né? E no fim, esse é o estudo do caso de hoje, tá? Foram 2 tatuagens que essa moça fez, né? Não vou revelar quais são as tatuagens, obviamente, né? Para não criar preconceito, para não criar mal-entendidos, né? Sempre que eu fizer estudo, eu sempre digo o que significa a tatuagem, mas não digo qual. Isso aí é realmente só entre psicanalista e paciente, né? Para ele poder entender, para ele poder pesquisar, para ele poder investigar a origem. E, quem sabe, a cura. Na psicanálise a gente não acredita tanto em cura, a gente acredita em remissão dos sintomas. Mas, enfim, quando você descobre e relabora uma situação inconsciente, com certeza você evolui, você se sofistica. Boa noite.